anterior, deixei a pergunta ao nosso convidado, se alguma vez ele esteve numa situação de ter que praticar a eutanásia para poder salvar uma outra vida. Walter. Não, de forma alguma, né, Wagner? Eu acho que a eutanásia, enquanto médico cristão, enfim, eu sou frontalmente contra. E do ponto de vista jurídico, legal também, isso é um crime. Eu quero dizer que de saúde existe sim uma demanda reprimida muito grande de pessoas que aguardam um leito de UTI. Já foi motivo de debate a nível de que pacientes terminais ocupam leitos de UTI. Né? Hoje nós temos vários pacientes que estão num respirador, às vezes fora de pacientes com doenças avançadas, pacientes que, enfim, que o prognóstico, ou seja, a chance dele sobreviver é muito pequena. Lamentavelmente, pela deficiência de leitos de UTI, o número de leitos de UTI, principalmente no nosso município, né, e eu lutei muito, nós conseguimos implantar leitos de UTI nos 2 prontos-socorros, coisa que não tinha anteriormente. Isso existe uma demanda reprimida, por exemplo. Vou citar um exemplo prático para que quem esteja nos vendo e ouvindo hoje entenda. Você tem um paciente que foi sequelado, paciente, por exemplo, de 70, 80 anos, está no leito de UTI, num respirador, com muitas complicações, com vida vegetativa, às vezes ocupando um leito de UTI a cerca de 3 leitos de UTI. E ao mesmo tempo você tem de repente um paciente de 15 anos de idade, 18 anos, que foi vítima de um traumatismo de crânio e precisa de um leito de camas, que infelizmente não é vivido só no Guarujá, Baixada Santista, é no Brasil como um todo. Né? Mas essas situações, de forma alguma, dá direito a qualquer médico na Ásia ou menosprezar aquela vida que está ali. Eu disse no início do programa que você tem que dar o melhor de você. Né? E eu quero aproveitar essa oportunidade da gente que está na UTI, realmente nas altas de UTI. O paciente que tem condição de uma alta e ser monitorado na ala, para que abra um leito de UTI. Se o clima é de gente aguardando leito, eu vivo realidades, infelizmente, que eu tenho um leito e 4 pacientes precisando vaga. São decisões difíceis de serem tomadas, que eu tomo em comum acordo com o paciente pelo relatório médico, né, pela idade do paciente, pela gravidade, pelo prognóstico da doença. Então existe uma série de nuances que eu preciso me posicionar bem para não tomar uma... que o médico não fosse semideus, ficasse decidindo sobre quem vai viver e quem vai morrer. Né? Muitas vezes essa decisão às vezes é tomada frente à pressão que você... Por isso que eu tenho estimulado cada vez mais a população a cobrar sim os seus direitos. Eu tenho tomado uma série de atitudes de orientar a população. Particularmente eu já fiz isso, e até o Ministério Público cobrar. Porque se a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, está escrito isso, Wagner. Nós temos todos os meios possíveis, obviamente, sem agressividade, de uma maneira respeitosa, mas buscar exercer a sua cidadania. Aproveito a oportunidade para dizer que no PID nós temos vários pacientes que são acometidos de câncer, doenças já em fase avançada, terminal, e que, graças a Deus, muitas famílias que amam ver esse familiar no seu leito até o seu óbito, até a morte. E o PID tem exercido um programa, uma ação importante em questão de orientação, apoio psicológico, emocional, hidratação. Então existe uma dignidade no fim da vida. Esse paciente ele é assistido por médico, por uma equipe paramédica, por assistente social, ele não é abandonado. Então no PID a gente tem tido vários casos e a família muitas vezes agradece a gente de uma maneira muito emocionada pelo carinho com o paciente terminal. Mas de forma alguma eu sou frontalmente contra a eutanásia. A gente tem que ter, como eu digo para os meus filhos que estão fazendo medicina e digo para todos, medicina é paciência, bom senso e observação, né? E uma boa dose do cristão que existe dentro de cada um. Entendeu? Walter, então, ou não interromper, como é que você se posiciona dentro de um quadro de vida vegetativa? Como é que você regra a gente? Vamos criar aqui uma situação hipotética. Você tem um paciente que está lá naquela vida vegetativa, que a família, infelizmente, a família... Né? A gente infelizmente tem muito isso. A pessoa está lá abandonada, uma vida vegetativa. E você tem uma outra pessoa jovem, que ele tem condições de sobreviver, que ele precisa de tratamento. Como é que você organiza isso dentro de você? Como é que você conduz? Extremamente difíceis para qualquer médico que trabalha com urgência e emergência, com vida humana. Eu acho que a nível de UTI, terapia de trabalho, eu trabalho muito em equipe e todos os casos são discutidos caso a caso.
Agora imagina a consciência de um profissional que vai lá e desliga um respirador ou deixa aquele paciente ir a óbito para trazer outro. Ele não vai. Eu acho que, no meu modo de ver, jamais eu teria tranquilidade, paz de espírito se eu tomasse uma atitude como essa. O que existe é do bom senso, da sensibilidade, da sensatez. Existem casos em que você, junto com a equipe médica, teu chefe da UTI, junto com um grupo bem definido, comissão, diretoria clínica ou vice-diretoria clínica, você leva isso para uma discussão de equipe e determinados pacientes que estão numa fase avançada de uma doença incurável, né? Para uma dificuldade, por exemplo, de desmame de uma ventilação mecânica e precisa de N drogas para manter aquela vida. Quer dizer, você primeiramente conversar, você vai tomar algumas atitudes, né? Mas bem informado. Tudo o que é alertado à família tem que estar bem informado. O familiar tem que estar bem. Se de repente a equipe não acha justo você manter 3 drogas vasoativas para manter um coração batendo, sendo que o cérebro já está muito bem definida. Os transplantes de órgão, né, a gente entra num outro campo que é a questão da morte cerebral. Né, os transplantes, hoje, a questão de doação de paciente vivo, você faz todas as provas de morte cerebral, neurológicas, avaliação neurológica, eletroencefalograma, quando tiver o recurso da FIA você faz, mas uma vez diagnosticado o óbito, a morte cerebral, né, você até a família, quando autoriza transplante, você chama a equipe, é uma atitude que não adianta você manter aquele ser humano vivo, né, se ele não vai ter condição alguma de sair dali e caminhar mais, ele vai salvar outras vidas. É uma questão. O paciente incurável, né, nós temos que ter bom senso. Por que eu vou ficar gastando, vamos falar essa palavra mesmo, milhares de reais daquela vida que está ali, em antibióticos, se ele já está numa fase extremamente avançada, por que eu vou usar drogas, por que eu vou prolongar? Aí seria distanase. Né? A distanase é você vai prolongar a vida de uma pessoa que não tem nenhum prognóstico, o prognóstico está zerado. Mas não sou eu que vou finalizar aquela natural de uma falência de múltiplos órgãos daquele paciente. Ele vai morrer naturalmente, sem que eu provoque a morte, sem que eu prolongue esse bom senso não é uma decisão única só, é uma decisão de um pequeno colegiado. Ok. Walter, existe uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, em parceria com o São Paulo, que pesquisou 206 médicos. A maioria desses médicos são dependentes de múltiplas drogas, 50 médicos são alcoólatras, 67 são viciados em calmantes, 66 usam cocaína, 56 fumam maconha, 54 do ópio, 24 ingerem anfetamina e o único, solitário, é viciado em solvente. E o pior, desse número, 24,7% são clínicos gerais, 7,7% são médicos pediatras e 4,8% são psiquiatras. E essa questão da necessidade da busca de algum tipo de droga por parte dos médicos, eu ter acabado de fumar uma maconha e me diagnosticar de um possível problema, ou numa unidade de terapia intensiva, ou numa unidade enfim, numa unidade de saúde. Como é que você vê essa questão? Bom, Wagner, primeiro, eu desconheci ainda essa pesquisa, mas a gente é sabedor de que o médico, até pela facilidade que ele tem algumas drogas, realmente, se ele não tiver uma estrutura emocional forte, de repente pode até, enfim, ele passar a fazer. Eu, primeiramente, lamentar que muitos desses colegas estejam vivendo essa situação. Né? O médico é um ser humano, ele está vulnerável. Agora, é aceitável que ele, em uso de qualquer droga que seja, seja álcool, seja qualquer droga que for, ele desenvolva as suas atividades profissionais. Eu, graças a Deus, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com colegas no ambiente de trabalho, drogado, etc., ou alcoolizados. Eu já tenho visto colegas, às vezes, com quadros depressivos, fruto de do próprio